Vamos falar agora sobre o presidente da Argentina, Javier Milei, que deu uma nova lição ao Brasil. Depois de fazer uma série de reformas econômicas na Argentina, um exemplo para o governo Lula, a base de Milei aprovou na Câmara uma lei que inabilita para disputar cargos públicos condenados por corrupção em segunda instância. Enquanto isso, no Brasil, os deputados bolsonaristas e integrantes do Centrão têm atuado na contramão, na flexibilização da Lei Ficha Limpa, a fim de habilitar Jair Bolsonaro para as eleições de 2026. A oposição a Milei tem reclamado da legislação que tornaria a ex-presidente Cristina Kirchner inelegível antes mesmo da sua condenação por fraude em licitações transitar em julgado. Kirchner foi condenada em segunda instância em novembro de 2024 e ainda pode recorrer à Suprema Corte. O que esvazia as críticas dos peronistas é o fato de Milei ter apresentado a proposta no início do seu governo, em março do ano passado, antes da condenação da ex-presidente. E aí eu já pergunto para o Rodolfo, mais um ponto de Milei neste contraponto do Brasil? É mais uma lição de Milei ao Brasil. Esse é o título de uma análise que eu escrevi, que está publicado no Antagonista, e que também é o título da nossa newsletter. Vou fazer aqui também propaganda da nossa newsletter. Quem não assina, pode ir lá buscar no Google Newsletter Antagonista. No site também do Antagonista vocês conseguem encontrar. É só botar o e-mail lá, apertar, é de graça. Todo dia a gente manda um boletim com os destaques daquilo que a gente publicou ao longo da manhã, da tarde. Chega mais ou menos entre 3 e 6 3 da tarde, 6 da noite, chega no seu e-mail e você fica sabendo um resumo ali do que aconteceu. Eu chamei a atenção para essa história porque essa aprovação da lei da ficha limpa na Câmara, e ela ainda precisa ser aprovada no Senado, onde é mais difícil que isso ocorra, porque a ex-presidente Cristina Kirchner tem mais apoio no Senado do que na Câmara. Essa aprovação ocorre no momento em que os apoiadores, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro tentam enfraquecer a ficha limpa no Brasil. E aí é o pior momento, do ponto de vista brasileiro, para que alguém como o Milei, que vai fazendo um governo muito bem sucedido e de aprovação popular na Argentina, aprovar isso aí. Eles já tinham tentado aprovar em outras ocasiões, ocorreu agora, por conta das condições políticas, porque acho que alguns meses atrás, quando estava para ser eleito o presidente da Assembleia, o presidente da Câmara na Argentina, a base do governo precisou se entender com a oposição. E aí eles tiveram que tirar isso do caminho, porque os kirchneristas tentam proteger exatamente a Cristina Kirchner. E aí foi só agora que foi aprovado isso na Câmara, e aí os apoiadores da Cristina Kirchner dizem que que isso é casuístico, que foi feito só para prejudicar uma candidatura da Cristina Kirchner, enquanto ela não é condenada em última instância. Mas, como o próprio Inácio já destacou, esse texto, essa análise que está publicada no Antagonista também destaca isso, essa é uma promessa desde o início do governo Milei, e é salutar que isso ocorra na Argentina ou em qualquer outro país, porque não faz sentido que alguém que tem pelo menos a confirmação de sua condenação por corrupção esteja habilitado. Pode ser que depois ele não seja condenado em última instância, pode ser que ele seja absolvido, mas, de qualquer forma, ele já tem uma suspeita bastante grave para que não seja votado. Isso ocorreu, vamos lembrar, com o Lula em 2018, aqui no Brasil. Ele foi condenado em segunda instância, não pôde concorrer. Depois o STF mudou o entendimento a partir de uma leitura política, e essas palavras são do ministro Gilmar Mendes, do STF. E aí depois do resto da história, vocês sabem, o Lula acabou tendo todas as condenações canceladas e pôde concorrer e ser eleito em 2022. Duda? O Milei está querendo copiar a lei da ficha limpa, porque essa lei que já tem no Brasil aqui mais de 10 anos é uma lei que teve um efeito positivo no combate à corrupção, tanto é que os políticos agora estão se revoltando contra ela, né? E chama a atenção que a Argentina, em alguns momentos, no passado, tem tentado copiar coisas positivas do Brasil. Uma delas é a delação premiada, né? Não existia, mas aqui no Brasil começou a dar muito certo. A Lava Jato começou a prender os corruptos.
Eu lembro que nessa época que a Lava Jato ainda estava funcionando por aqui, eu conversava com alguns argentinos e eles falavam, nossa, que inveja do Brasil, né? Porque na Argentina a gente ainda tem um judiciário muito ligado ao Poder Executivo, que dependendo de quem que é o presidente, eles atrasam mais algumas investigações, o julgamento fica para depois e aí nada acontece, né? Está muito ligado com quem é o presidente da vez. Então eles tinham uma admiração muito grande pela Lava Jato, tentaram, então, adotaram lá, tem algum outro nome que não é delação premiada, esqueci agora a expressão que eles usam. E agora, essa iniciativa de instalar uma lei da ficha limpa. É claro que vai ser difícil comprometer a Cristina Kirchner, porque a Cristina Kirchner já está com uma idade avançada, já disse que não tem grandes expectativas, não está pensando em ser candidata novamente. Teria muito mais um efeito em desestimular que candidatos na eleição tomassem alguma... Né? Enfim, seria muito mais moralizante do que especificamente alguma ação em relação à Cristina. Se conseguissem aprovar isso, seria ótimo. Ricardo Kertzmann. Olha, toda vez que um político atua de forma correta, eu acho que ele merece reconhecimento, merece elogio por isso. É louvável que todos reconheçam que se trata de uma medida acertada. Mas eu, Ricardo, né, acho que eu já vivi bastante, já vi política bastante, para sempre deixar uma frestinha aberta para um certo ceticismo, para uma certa desconfiança. Eu tenho, né, um pouquinho de desconfiança se seria essa mesma postura do Milei, caso fosse não um adversário político, como o caso da Cristina, mas fosse um aliado político dele na mesma situação. Até porque a gente vive isso no Brasil, como a gente falou. A época da Lava Jato, a gente tinha a esquerda, né, os defensores do lulopetismo, acusando uma perseguição por parte do STF, que aquilo tudo era uma tramóia política para inviabilizar a candidatura do Lula, etc. E hoje a gente vê o contrário, né? A gente tem o lado oposto atuando dessa forma casuística. E eu gostaria de fazer uma pergunta, vamos ver aqui, roleta russa, vamos mandar para você, Rodolfo, que cometeu o erro de olhar para mim. Você acha, o que eu tinha perguntado antes da gente sair para o intervalo, o Milei, agora com a pronúncia correta, o Milei é sempre muito festejado, celebrado pelo bolsonarismo. Essa medida, na direta contramão do que o bolsonarismo está defendendo aqui no Brasil, não cria algum constrangimento ou eles vão sempre justificar de alguma forma acrobática de que não há constrangimento, são iniciativas diferentes, é tudo igual, mas é tudo diferente? O que você acha? O meu argumento nessa análise é de que causa sim constrangimento, porque ela ocorre no momento em que o bolsonarismo tenta enfraquecer a lei da ficha limpa no Brasil. Agora, a explicação toda eles já deram, Inácio. Hoje, inclusive, a gente conversou com o senador Jorge Seife no Meio-Dia em Brasília, nosso programa de meio-dia, e ele usou a mesma justificativa que o Bolsonaro já tinha usado. Eles alegam que a lei da ficha limpa no Brasil está sendo mal utilizada. E eles têm algum espaço para argumentar isso. Eles têm. Por quê? Por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff, quando foi empichada, deram um jeito de não inabilitá-la politicamente, eleitoralmente. O senador Renan Calheiros, junto com o ministro do STF, então ministro do STF, Carlos Lewandowski, deram um jeito de que ela pudesse concorrer na eleição seguinte. Foi até ruim para ela, porque ela perdeu a eleição. Ela passou pela humilhação de perder uma eleição. Logo na sequência de ter sido empichada. E aí também o Bolsonaro usa o caso do Lula. Só que tem um detalhe nesse caso do Lula, e é por isso que esse argumento do bolsonarismo não é tão bom assim. Porque o Lula foi inabilitado pela ficha limpa em 2018. Ele não pôde concorrer na eleição de 2018 porque ele estava preso. Foi condenado em segunda instância e preso. Aí depois o STF deu um jeito de livrá-lo e ao cancelar a condenação, aí ele já não estava mais impactado pela lei da ficha limpa e, portanto, pôde concorrer em 2022 e ser eleito. Agora, o problema grande, o maior problema desse argumento do pessoal dos aliados do Bolsonaro é de que a melhor forma de combater o erro de usar a ficha limpa, que é alegado por eles, de forma a pegar só um espectro político, é tentar fazer que essa lei pegue todos os espectros políticos e não simplesmente cancelá-la, que é inclusive o que o Bolsonaro chegou a dizer
ao publicar um vídeo alegando tudo isso e dizendo, olha, eu sou até mais radical, eu cancelaria tudo, derrubaria a lei completamente, o que seria um absurdo.